Bem, agora vamos para um vídeo bem importante que é sobre as limas endodônticas. Vale ressaltar que eu vou falar sobre as limas endodônticas manuais, certo? Primeiro a gente vai começar pelos componentes, pelas partes da lima. A gente tem, primeiro aqui da esquerda para a direita, um cabo, que aqui ele está na cor verde, certo? Ele possui cores e símbolos, que a gente vai falar daqui a pouco. A lima também possui um cursor, que é essa borrachinha amarela que está aparecendo. Também gosto de chamar de stop. Ela possui uma parte intermediária, que é o comprimento que varia ali de 5, 9 ou 15 milímetros. A lâmina ou parte ativa, que possui 16 milímetros sempre. E a ponta ativa, né, que é a guia de penetração. Como você já percebeu, a lâmina ou a parte ativa ela tem 16 milímetros. O intermediário ele pode ter 5, 9 ou 15 milímetros. Então, se você somar o tamanho do intermediário com a lâmina, né, com a parte ativa, a gente pode ter limas que variam de 21, 25 ou 31 milímetros. Então é daí que vem aqueles tamanhos de lima que a gente compra. O guia de penetração ele vai se representar ali o nosso D0, certo? O diâmetro zero da nossa lima, enquanto que o D16 está lá no final da lâmina, da parte ativa, que representa ali o último diâmetro que a parte ativa vai ter. Falando um pouco ali do cabo, né, que apresenta cores e símbolos, a gente tem três tópicos para falar. Primeiro são as séries, depois a classificação da lima e o diâmetro da ponta. Então, essas cores aqui são de extrema importância. De alguma forma você tem que decorar essa sequência de cores: branco, amarelo, vermelho, azul, verde e preto. Ela sempre se repete nas séries de limas endodônticas, manuais. Já a classificação da lima vai ter relação com a figura que está inscrita no cabo, pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, pode ser um círculo. E essa numeração tem a ver com o diâmetro da ponta, ou seja, lá com o nosso D0. Vamos por partes. Com relação à classificação, que é justamente a figura que vem inscrita no nosso cabo. A lima ela pode ser do tipo Kerr, do tipo Flexofile e do tipo Headstone. A lima do tipo Kerr, ela vai ter ali uma secção transversal da parte ativa em formato quadrado, certo? Por isso, ela vai ter uma cinemática de limagem e um quarto de volta. Mais pra frente vocês vão entender o que é a cinemática de limagem, que é basicamente um vai e vem dentro do canal, e um quarto de volta é quando a gente faz um quarto de volta na lima, né? O próprio nome já diz. E essas limas do tipo Care vão do número 6, da numeração 06, até a numeração 140. As flexofales são mais flexíveis, por isso o nome flex, certo? Tem uma secção transversal de parte ativa triangular. Também possui cinemática de limagem e um quarto de volta, e o seu calibre vai da numeração 15 até a 40. Já as limas Redstone têm seção transversal de parte ativa circular, certo? São usadas para refinamento e por isso só possuem cinemática de limagem, de ida e volta dentro do canal. Elas não têm a cinemática de um quarto de volta. E os seus calibres vão da numeração 15 até a 140. Agora, falando de séries, nós temos a especial, que é do número 6 até o número 10, mas não tem o 6, 7, 8, é 6, 8 e 10. Essas cores também vocês precisam saber, que é o 6 é a cor rosa, o 8 é a cor cinza e o 10 é a cor roxa. A primeira série, segunda série e terceira série, as cores da lima se repetem naquelas cores que eu já falei para vocês, branco, amarelo, vermelho, azul, verde e preto. A primeira série vai do número 15 até o número 40, pulando de 5 em 5. A segunda série vai do número 45 até o número 80, pulando de 5 em 5 até o número 55. Então a gente tem 45, 50, 55. A partir do 55, que é essa vermelha aqui, a gente vai de 10 em 10. Então depois de 55 a gente vai para 60, né? A verdade, a partir do 60 a gente vai de 10 em 10. Depois de 60 a gente vai 70, 80 e assim por diante, até terminar a terceira série. 90, 100, 110, 120, 130 e 140. Como a gente já falou, a lima Kerr, que tem a secção transversal quadrada, ela vai abranger todas essas limas de todas essas séries, desde a especial até a terceira série. A Flexofile vai do numeração 15 até 40, ou seja, só tem a primeira série. E a Headstone, que serve para fazer refinamento, tem da primeira até a terceira série, mas não tem especial, ou seja, vai do 15 até a 140. Agora um termo importante, que é a conicidade dessa lima. A conicidade em limas manuais é de 0,02%. E o que isso significa? Isso significa que a cada milímetro que a gente anda do D0 até o D16, há um aumento de 0,02 milímetros de diâmetro na lima. Calma, calma, respira que você vai entender. Vamos lá. A gente faz conta que a gente está no D0, certo? Essa lima tem um diâmetro D0, então vamos dizer que é X.
Vamos chamar de D0, né? Para não colocar outra letra. Então, ela está com diâmetro D0. Então, a gente anda 1 milímetro em direção ao cabo e vamos parar ali no D1. Que diâmetro vai ter o D1? Como eu falei que a conicidade em limas manuais é de 0,02, se eu ando 1 milímetro na lima, eu adiciono no diâmetro 0,02. Então, o diâmetro que o meu D1 vai ter vai ser D0 mais 0,02, certo? Se a gente andar mais 1 milímetro, eu vou ter o D2, certo? Significa que eu vou ter no D2 o D1 mais 0,02. Mas você concorda que o D2 também pode ser escrito como D0 mais 0,02 mais 0,02? Concorda? Então é a mesma coisa que eu escrever D0 mais 0,02 vezes 2. Beleza? Então acompanhando o raciocínio. E se eu dar mais 1 milímetro, indo para o D3, eu posso escrever que o D3 equivale ao D2 mais 0,02 milímetros. Beleza? Ou eu posso dizer que o D3 equivale ao D0 mais 0,02 mais 0,02 mais 0,02, ou seja, 0,02 vezes 3. É justamente isso que está acontecendo aqui. E isso vai se repetindo até o D16. A gente consegue montar uma fórmula baseada nisso daí. Eu acho que quem é bom em matemática aí já percebeu qual é a fórmula. dn é igual a d0 mais 0,02 vezes n. Se você olhar ali para o que a gente acabou de fazer, é basicamente essa fórmula aqui. Deu para entender mais ou menos o que é essa conicidade? Mas aí, beleza, entendi o que é a conicidade. Mas o que é o D0? Vamos lá. O D0, ele nada mais é do que o diâmetro em milímetros da ponta ativa da lima. Ele é representado pelo número que está presente no cabo da lima. Esse número, dividido por 100, é o diâmetro em milímetros da ponta ativa da lima. Então, se a gente tem aqui uma lima vermelha, certo? Bonitinha, tem um quadrado ali, significa que ela é do tipo quer, beleza? Temos a lima aqui, vermelha, numeração 55. O que esse 55 está dizendo pra gente? 55 está dizendo que 55 dividido por 100 é igual a 0,55. Ou seja, esse 55 está mostrando pra gente que o diâmetro da ponta ativa dessa lima é de 0,55 milímetros. Beleza? Deu para entender? Então, o D0 dessa lima é 0,55 milímetros. Para a gente fazer um teste aqui, vamos lá. Anotei até a fórmula aqui em cima. Temos uma lima 50, essa amarelinha ali, que é tipo quer, beleza? Qual é o D16 dessa lima? Vamos lá. Temos o D0, já que ele deu pra gente a numeração da lima, que é 50. Então, se a gente dividir o 50 por 100, a gente vai ter que o nosso D0 é 0,5, beleza? Então é só a gente jogar na fórmula. A partir do momento que ele pergunta qual é o D16, a gente já tem o N. O N é 16. Então vamos para a fórmula. D16 vai ser igual a D0, que é o 0,5, mais 0,02 vezes o 16. Então a gente descobre que o diâmetro da nossa lima no D16 é 0,82 milímetros. Agora nessa lima de baixo, é especial, né, 0,6, se eu perguntar para você qual é o diâmetro no D8, a gente vai jogar na fórmula. D8 é igual a 0,06, sempre dividindo por 100, certo? Mais 0,02 vezes o N, que é o 8. A gente tem que o D8 vai ser 0,22 milímetros. Agora eu deixo esse desafio para você. Se nessa lima vermelha aqui, eu não sei qual a numeração dela, mas eu tenho o D10, que é 0,45. Aí eu te pergunto para você resolver aí na sua casa. Se quiser, coloque aí nos comentários, inclusive. Qual é a numeração dessa lima? Bem, então já deu para entender o que é a conicidade nas limas manuais, mas vale ressaltar também que existem limas com diversos tipos de conicidade hoje em dia. Como eu estou mostrando aqui nessa crescente, quanto maior a conicidade, menos flexível essa lima vai ser. Eu tenho aqui exemplos, né, 3 exemplos de limas que têm o mesmo comprimento, o mesmo D0, mas têm conicidades diferentes. Da esquerda para a direita, a conicidade vai aumentando e a flexibilidade vai diminuindo. Obrigado.